ao nosso canal YouTube, falando nisso de hoje com uma pergunta que não quer calar, uma pergunta que está batendo a porta de quase todos nesse momento. Andy Willie Marques. Olá, professor, gostaria de uma abordagem sobre a relação entre o desejo e as relações não monogâmicas, tais como amor livre, relacionamento aberto, poliamor, anarquia relacional e etc. Grande abraço. Samuel Pereira. Dunker, queria te ouvir sobre as impossibilidades do poliamor, os relacionamentos abertos e a monogamia. André Kroes. Oi, Christian, gostaria de ouvir sobre o poliamor a partir de uma perspectiva da psicanálise e se você teria indicações de autores que escreveram sobre o tema. Pérola Sanfelice fala sobre essa epidemia de poliamor, epidemia é coisa de doença, né? E se puder, sobre a agonia de Eros, do Han Shu Byung-han. Rafaela Antonioli. Professor, eu falo muito de amor livre na minha análise e tenho percebido que, pelo menos para mim, essa fala remete a questões que precisam ser elaboradas e não necessariamente a um desejo de ver uma relação de amor livre, seja lá o que isso signifique. Como a psicanálise vê as questões de amor livre, poliamor, relacionamento aberto, bigamia, etc., levando em consideração que essas denominações estão em alta nos dias atuais e que podemos, inclusive, esvaziá-las de sentido dentro de uma análise semântica. Guilherme Franca. Gostaria muito de um vídeo sobre não monogamia e possibilidades de relacionamentos mais saudáveis. Eduardo Souza Cunha. Professor, o senhor poderia fazer um vídeo sobre as novas formas de se relacionar de maneira amorosa, como não monogamia, e os padrões de subjetividade contemporânea lida com afetos como paixão, ciúmes e traição. Cristina Damasceno. Já que a monogamia é tão restritiva, infeliz e aprisionante, sobretudo para as mulheres, já que nossa sociedade sempre tolera a infidelidade masculina, por que não assumirmos que simplesmente ela não funciona para várias pessoas? Sem culpa, sem mentiras e com ética nos relacionamentos. Quero ver uma abordagem dos vários tipos de relacionamentos não monogâmicos. Acho um tema super atual, que toma um tempo, uma dedicação, um trabalho mesmo dos casais, né? E aqui eu acho que já entramos numa introdução do nosso assunto, que é a ideia de que o laço e a trajetória que gerações anteriores, né, 2, 3, 4 para trás, mantinham em torno de um ideal que começava com um namoro e que se realizava, né, na figura de um casamento, enquanto uma forma de vida comum, onde dentro desse casamento a gente tem algumas expectativas, entre elas de que haverá então fidelidade e, como foi posto aqui nas diferentes colocações, monogamia. Vamos começar com uma nota filosófica, tá? Que eu diria a respeito assim, a teoria do casamento em Kant e Hegel. Tá? Dois autores que faziam uma distinção, né, entre leis e regras que regem a relação entre pessoas e as leis e regras que gerem as relações entre pessoas e coisas. Tá? Assumindo então que existe uma diferença ontológica entre esses dois níveis. O próprio Kant reconhecia que o casamento, desse ponto de vista, era uma encrenca, era um paradoxo, era uma contradição, né? Por quê? Porque ele, a rigor, seria um contrato, né, de livre consentimento entre dois indivíduos que estabelecem entre si obrigações, entre elas obrigações de, vamos chamar assim, servidão, servitude sexual, né? E
exclusividade sexual. Qual é o paradoxo aqui? Para esses autores, a relação sexual era uma relação entre pessoas ou era uma relação entre coisas? No sentido de que eu tomo o outro como um objeto, eu uso o outro para encontrar satisfação. Muito difícil, acho que não vai ter como você dizer assim, teve sexo, mas eu não usei a pessoa. Usou, sim, usou. É que a conotação do verbo usar, para nós, ela foi adquirindo esse peso de, se eu usei, então eu tratei o outro como objeto, e isso não posso, porque o objeto é uma figura da coisa, e daí a coisa é substituível, e no fundo o laço de casamento, pelo menos desde que a gente tem um indivíduo burguês, é um laço que não é só contratual, ele tem que vir acrescido do amor. Então, o amor, ela coloca em xeque essa relação de uso. Né? Ele questiona essa relação de uso a ponto da gente dizer assim, olha, tem usos que vão com amor, tem usos que vão sem amor. Ah, isso é importante. É muito importante. E veja, nós estamos antes ainda do uso com consentimento e uso sem consentimento. Mas, ainda nesses dois autores, como chamar essa parte do casamento em que eu não só estou diante de dois sujeitos que se respeitam nas suas dignidades, portanto não tem valor, portanto não tem uso, portanto são insubstituíveis um para o outro, né? Como que eu lido com essa insubstituibilidade no contexto do uso, né? Do uso sexual, né? Do uso de uma parte do corpo do outro. Né? Bom, surge aí a ideia de que isso é uma perversão. Né? Isso define uma perversão. Uma perversão, vamos pegar o Leopold Sacher-Masoch, inventor moderno do masoquismo. Para o masoquista, o contrato é absolutamente importante. Ele é tão gozoso quanto a própria cena que vai ser montada ali. Porque no contrato se estabelece o que pode, o que não pode. No contrato se estabelece essa relação em que o outro vai, então, por livre e espontânea vontade, se colocar como objeto, né, nesse sentido de objeto, para uso, comando e dominância do outro. Bom, contrato, uso exclusivo, uso onde você tem ali uma relação de coisificação. Isso é o que define a perversão. O que a gente tira disso? Que o casamento é uma perversão consentida. Ups! Não, mas eu sou neurótico. Então, mas a hora que você casa, né? Veja só, você tá tornando jurídica, né? Também antropológica, porque em tese vai formar uma nova família, mas tornando jurídica, portanto colocando na alça do Estado algo que devia ser da ordem da relação entre dois sujeitos, né? Algo que devia ser assim da intimidade de dois sujeitos. Muito curioso como o Estado, então, vai administrar essa perversão consentida. Né? Vai administrar e vai ligar o casamento com uma coisa que a gente tematiza pouco hoje, mas que já foi a essência da família, né? Segundo esse colaborador do Hegel, que é o Engels. Né? Qual a essência da família? É o amor, é o casamento, é a dignidade das pessoas, tudo bem. Mas antes de tudo, a essência da família é a herança. A família é um sistema de distribuição de riquezas e também de trabalho, muitas vezes. Qual a perversão aqui? Considerar que esses sujeitos são mortais. Eles não são empresas. Eles morrem e aquilo que são as coisas, né, de um e de outro são transferidas para os descendentes. Olha só, alguns vão dizer, isso é um tipo de perversão, meu caro. Né? É um grupo de pessoas que estão usando coisas, né, mas essas coisas elas passam por dentro desse contrato específico que é o casamento.
Estão sacando como a monogamia é mais encrenca do que, bom, se a gente se consente ser assim, fiel ou não fiel, né? De como a monogamia, ela faz parte de uma estrutura bem mais complexa, né? E que toca o nosso entendimento do que é ser indivíduo e do que é ser sujeito. E do que é ter um eu. Então, grande problema para a abordagem da monogamia. Se imaginar um indivíduo livre que vende a sua força de trabalho no mercado por um contrato justo, limpo e honesto. Você vai dizer, o casamento é uma variação disso. Dois indivíduos livres que vão vender a sua força de trabalho? Não, o que eles vão fazer? Eles vão alugar-se como objetos para o outro. Veja aí, voltamos à perversão consentida. Tá? Mas por que isso se torna uma questão assim mais... Isso é só uma introdução ao nosso tema, né? Uma questão no fundo de fundo, né? E de defunto, no outro sentido, como vimos, né? Porque a nossa cultura, especialmente depois de 68, né, começa a reconhecer que as nossas formas de vida, elas valem pela realização livre do desejo de cada um. Né? E também a partir de maio de 68, a gente tem o quê? Uma capilarização cada vez maior da racionalidade judiciária dentro das relações. Riscos trabalhistas, riscos amorosos, responsabilidade afetiva. Percebam como todo um vocabulário que vai se formando, né? Alienação parental, em torno da política dos afetos, ele está muito carregado do quê? Do discurso jurídico. Frequentemente as pessoas tratam desse assunto, né, numa espécie de choque entre aquilo que é da natureza do desejo. Né? Daí você vai dizer assim, bom, o meu desejo, esqueci a psicanálise, é minha vontade. Minha vontade é a expressão da minha liberdade. Né? Então eu administro isso como eu quero. Né? Assim como eu compro coisas, eu compro pessoas. Sim, não. Mas sim. Ou seja, isso acaba entrando, né, nessa perversão consentida e isso acaba se chocando com um fato brutal e incontornável descrito pela psicanálise, que é o seu desejo por outra pessoa não é um desejo por outro objeto. É o desejo pelo desejo daquela pessoa. Você quer até inclusive ter, você quer pegá-lo, você quer pôr numa caixinha, mas você não quer o outro como objeto apenas na situação de uso e consumo sexual. Pode ser. Tem essa modalidade. Nada me liga, faz com que sexo e amor sejam conectados. Isso é algo que se estabeleceu claramente para esse nosso momento histórico. Tudo bem. Já que essa separação ela é tolerada, admitida, valorizada, problema. O que fazer com o fato que eu quero que o outro me queira? E eu quero que o outro me queira da forma autêntica e espontânea e verdadeira. Você vai dizer, que avanço? Sim, eu vou dizer, que problema? Porque no universo anterior, onde o casamento era tido como uma espécie assim de mal menor ou de... Olha, é a solução preta-porter que tem. É a que tem no armário. Pega o casamento porque é o que tem, então a gente usa. Mas a gente usa sabendo que é uma solução mérdia. Né? Uma solução assim, que vai fazer muita gente sofrer, ficar decepcionado, ficar por inércia, ficar por dependência, Ou seja, a ideia de um casamento como um laço hipócrita, um laço falso, um laço repleto de traições, às vezes de parte a parte, ela foi aposentada. Pelo quê? Pela emergência de um ideal de realização subjetivo autêntico. Ou seja, o que eu quero agora é um hipercasamento. Veja, aqueles que dizem assim, não, vamos acabar com o casamento, destrói, o casamento ficou para trás. Então, assim, num movimento que eu acho subjetivamente perigoso.
Porque aquele casamento era uma espécie de hipocrisia social consentida. Você quer o de verdade? Você aguenta o de verdade? Você aguenta, e aí você tem que dizer assim, não, no meu caso, o meu desejo não é o desejo de possuir o desejo do outro. Bom, se não é, então você não está numa relação de desejo. Você não está numa relação amorosa. Não, mas a posse, eu vou querer, mas eu não vou querer possuir. A gente vai entrar no que significa possuir. Nos antigos romances clássicos, né, aparecia sempre aquele momento em que ele então possuiu com todo o fervor, e o suor. Possuir é um sinônimo de encontro carnal, conúbio. Né? A gente vai dizer, mas então, por que a gente não pode, né, separar definitivamente as coisas? E de tal maneira que a gente se ama, a gente leva isso em conta, e, ao mesmo tempo, a gente tem um casamento aberto, em que, bom, a gente pode ter explorações, investigações e tal. A questão aqui colocada, e muito interessante você acompanhar casais que fazem esse experimento. Né? Então, agora falando um pouco da clínica. Né? Em geral, ele vem na hora errada, pelos motivos errados. Ou seja, me parece que é totalmente diferente um casal que começa namorando e diz assim, vamos fazer uma coisa aberta. E aí tem as cláusulas. Né? E essas cláusulas são bem importantes. Porque, frequentemente, o que vai vir aí? Mas não pode com gente conhecida. Mas não pode com alguém que eu tenha saído. Não, mas não pode amar, se envolver. Não, mas não pode... eu não posso ficar sabendo. Faça, mas longe dos meus olhos. Né? Veja só, o que são isso? Contratos. Né? Isso é judicialização que você queria mandar embora, voltando pela porta do fundo. Contratos que às vezes chegam a minúcias. Mas, vamos dizer assim, é um experimento interessante. Né? Porque ele trabalha com uma certa dissociação, né, entre o sexo e o amor, e mais especificamente, né, o fato de que amor, para nossa época, ele simboliza cada vez mais um tipo novo de vida comum. Vida comum quer dizer o quê? Antigamente é a mesma casa e filhos. Mas hoje pode significar amigos comuns, famílias comuns, ou não, estudo comum, professores comuns e projetos comuns, principalmente. Né? Ou seja, não só um comum às nossas costas, mas um comum à nossa frente. Que a gente quer, assim, construir. Muitos casais, né, e namorados definem as suas relações desse ponto de vista. A gente se ama, tá, é super legal, intenso, sexo funciona, mas eu não me sinto construindo nada. Eu não me sinto indo para nenhum lugar. E eu sinto que isso não vai dar em nenhum lugar. Daí você diz, então, é que o nosso desejo de ter o desejo do outro, de possuir o desejo do outro, e quanto mais neurótico, mais assim, e de capturar a demanda do outro. Ele é um desejo no tempo. Ele é um desejo que você faz num arco extensional em que a sua realização é uma espécie assim de promessa. Não é o consumo local. É o consumo, vamos dizer assim, ao infinito. É isso que torna a dimensão trágica da experiência humana. Nós somos finitos, mas temos desejos infinitos. Desejos que ultrapassam, inclusive, a nossa capacidade de nomeação. Por que eu brinquei que, em geral, casamentos abertos vêm na hora errada? Né? Bom, vem na hora em que acontecem as patologias conjugais mais típicas e banais, do tipo, um ou a outra está no lugar do meu superior. Então eu olho para a figura e o que eu vejo? Uma interdição. Alguém me dizendo não. Eu olho para a figura e eu vejo alguém que está destruindo, negando o meu desejo. Só porque tem esse outro que eu não faço o que eu quero. Porque senão ia naquele bloquinho, e depois ia naquela balada, e depois saía com aquela menina, e o TikTok e o Tinder. Bom, por que não tudo isso?
porque tem aquela que está representando a negação disso. Isso é um truque clássico, né? Que nem sempre, né? Mas muitas vezes termina assim: a minha liberdade está sendo tolhida por você. Você é o Senhor que está me aprisionando. Então vamos nos separar, né? A pessoa se separa e o que acontece? Depressão, desalento, falta. Bom, sai 1, 2, 3 vezes e diz, mas não sei, tá? Não era isso. E dali a pouco, o sujeito está se queixando de novo. Sabe que eu não fiz aquele curso de violão que eu queria fazer? Aquela bateria que eu queria tocar, eu achava que era ela que não me deixava, agora eu não sei. É porque eu não estou levando a sério, ou tão a sério quanto eu achava que levava, o meu próprio desejo. E quando eu faço isso, qual é a tentação maior? Dizer que eu não estou levando a sério o meu desejo porque ele, ou porque ela, ou porque o outro. Enfim, monogamia, poligamia é para os fortes, né? Porque daí nessa hora que você já montou uma vida comum de covardia com o seu desejo, você diz, vamos abrir? Você diz, vamos abrir porque já está fazendo água. Vamos abrir porque a casa foi feita sem baldrame, com a viga invertida. E daí você começa a achar que o outro está te ferrando porque ele não deixa. Não, você pondo ele ou ela, né, no seu lugar de interditor daquela que não deixa você exercer todo o potencial assim de liberdade. Mas tem um outro capítulo aí, essa vai ser longa porque a matéria é longa, né, que é a traição. A gente pode dizer assim, por que antigamente nós tolerávamos melhor a traição? Especialmente, como alguém colocou, a dos homens. Né? Os bordéis, as casas de massagem. Os homens são assim mesmo. E por que eles são assim? Porque eles separam amor e sexo. Né? Quando a mulher faz o mesmo, ela, galinha, não sei, não gosto, perigo. Claro, porque a relação primária é mulheres e crianças são nossas posses. Daí a gente usa. Perfeitamente em acordo, portanto, né, com a ideia de que esse tipo de casamento e as premissas desse casamento precisam ser superadas. Mas o que vai superar isso na medida que o que a gente vai querer nesse, que eu estou chamando assim de super casamento, de hiper casamento, é um bem extremamente precioso, extremamente difícil de manter e fácil de quebrar. Chama-se lealdade. Peraí. Lealdade é uma função decisiva da minha relação com o meu desejo. Eu não estou sendo leal com o meu desejo. Eu estou com uma pessoa que não dá, que não quero. Acontece muito. Né? Daí o que vai acontecer? Um processo de separação difícil. Né? Dá trabalho, a gente não sai bem, é um luto. Né? Bom, não quero pagar essa conta. Então fica, ou então faz o Ctrl Alt Delete e vai pro próximo, e aí chega a conta, né? Dali a pouco da psicopatologia das separações mal realizadas, das pessoas sequeladas, seja por ghosting, seja por, vamos dizer assim, atos que não compreendem que as relações humanas, elas não conseguem avançar nessa velocidade, que é a velocidade que a gente queria que fosse, né? E que é a velocidade digital. Mas então, a questão da monogamia, e muitos colocaram assim vários nomes para isso, me parece girar em torno de que conceito de lealdade aquele casal, aquele trisal, quando for o caso, né, foi capaz de criar. É uma lealdade com o próprio desejo, é uma lealdade com o desejo do outro, é uma lealdade com a relação que se criou, com a história que se produziu, com o que a gente poderia chamar, né, e voltando lá na discussão inicial, com o patrimônio afetivo que se produziu. Né? Isso tudo vai, então, introduzir nas relações de traição algo como o cuidado. Como é que pensa a mentalidade jurídica redutora? Traiu ou não traiu? Peraí. Fez conversinha no WhatsApp, traiu. Chupou, mas não engoliu, traiu.
roçou, mas não pegou, traiu. Muitas vezes a gente vê, né, mentalidade jurídica aí para, assim, isso pode, aquilo não pode no interior da cena íntima. Às vezes a patologia, né, uma dificuldade de aprender, né, que a lealdade pode ser com a relação e com o que a relação exige de cuidado. Então, você quer fazer poliamor, você vai ter que ser um especialista no cuidado e na lealdade na tua relação com os outros. Pegou porque viu no celular? Que é isso? Avançou no celular do outro? Temos um problema grave aqui, né? Lealdade. E como ele é normalmente tratado? Porque eu tenho direito, é meu celular. Não, mas eu invadi o do outro. Por quê? Porque eu entendo que o outro é meu também. E é meu de verdade. Não é como antigamente, você tinha lá os seus quartos escuros, né, que você não entra, e tudo bem, o outro também tem esses quartos escuros. Como nós queremos um hipercasamento, nós queremos saber o que tem no quarto escuro. Então o cara não está entregando, ele não está todo aqui, eu não estou vendo. E começa a acontecer o quê? Uma espécie de ciúmes, que não é o ciúmes porque ele está, talvez, com outra. É porque ele tem uma intimidade que ele não está vivendo comigo. E isso cria ciúmes estruturais que facilmente acabam com poliamoras e casamentos abertos, que são abertos como soluções sintomáticas, né? Eu estou opondo isso a aquilo que seria assim a proposta de um poliamor realmente leal e realmente cuidadoso. Deixou pegar? Sua culpa. Não cuidou direito. Mas, e daí, como é que eu vou fazer para o outro não saber? Então, sua vida vai ficar bem trabalhosa. Como, em geral, é a vida daqueles que têm amantes. Não sei se vocês acompanham. É a vida esconder, mentira, apagar, levar, e etc. De fato, não é uma condenação, eu acho que a psicanálise jamais traria uma condenação moral da traição. Né? Por quê? Porque a gente sabe que muitos casamentos só sobrevivem graças à traição. Né? Nelson Rodrigues é um gênio nessa matéria. Né? O sujeito sai, trai, se sente culpado. Chega em casa, coelhinho feliz, posso lavar os pratos hoje? E o casamento funciona. Vários, né, contos do Nelson Rodrigues terminam com essa moral, né? A mulher, né, procurando a amante, volta, porque sem você o cara vira um ogro incivilizado. A culpa é o sentimento de regulação social. Então, muitos traem para se conter. Traem para se gerar uma espécie de culpa que torna aquela convivência menos conflitiva, agressiva, de disputa pau a pau, de direitos e prerrogativas, que caracteriza mais ou menos o namoro adolescente. Sabe aquele namoro que ferve, que não é isso, que você, qualquer coisa você esbarra e trepa, ou esbarra e morde, né, e briga. Por quê? Porque você ainda não chegou numa espécie assim de regulação informal do trato, né? O trato dos viventes, né? Esse livro fantástico do Alencastro, né? É um trato que ele não é jurídico, é um trato que tem a ver com tratar, behandlung, cuidar da relação. O que acontece na maior parte das formas de poliamor? Descuido. Autorização para descuido, autorização para deslealdade, autorização para liberdade jurídica. Né? Quer dizer, então a liberdade, assim, no pior sentido, a liberdade negativa, porque eu só não tenho porque o policial não me deixa. Então eu não sou livre. Quero ser livre? Pense, a liberdade, nesse caso, tem que ser pelo que o Isaiah Berlin chama de liberdade positiva. A liberdade do ato, né? Bom, inclusive do ato de trair, voltando à questão. Muitos casamentos, eles passam por momentos de refacção. Eu já escrevi sobre isso, já falei sobre isso aqui no canal, né? Momentos em que eles recomeçam.
E várias vezes esses recomeços estão pontuados por traições com homens ou com mulheres que são a réplica exata, descarada, cuspida, escarrada de quem era aquele cara, quem era aquela garota, quando a história começou. Saí com aquela garota, finalmente. Então, não, me conta. Então, não, ela foi assim, foi assim. Mas como é que é essa garota? Ela tem isso, tem aquilo. E como ela falou isso? E quando você vê, o cara tá repetindo frases do seu primeiro encontro amoroso. Ele está dizendo, olha, esta aqui é ela que eu um dia amei e agora eu estou fazendo um reprise. E aí, quando ela mais ou menos se dá conta, é aquela espécie assim de recomeço, né? Por deslocamento simbólico. Né? Estou me recasando com a mesma pessoa, só que encontrando essa mesma pessoa em outra, né? Minha amante, nesse caso. Mas você tem outros exemplos. Né? Exemplos importantes, onde a traição ela é o fim do casamento. A traição ela é feita... claro que isso não é premeditado, isso é descoberto depois, mas ela é feita para você se sentir. Né? Eu estou sentindo culpa, alívio, alegria, liberdade. Que peso tem isso para mim? Tô sentindo assim. De fato, eu quero me separar, posso me separar. Né? E por isso eu insisto, a maior parte das separações elas não acontecem porque os casais são infelizes. Você não me deixa isso. Não, a maior parte das separações elas acontecem porque as pessoas querem mais. Elas querem mais e melhor. E as traições são uma maneira da gente cobiçar, né, mais e melhor. Muito bom, muito bom, muito bom. Só que é um jogo, vamos dizer assim, onde se parte a parte estamos procurando mais e melhor fora, ou esse mais e melhor vem para dentro, o que pouquíssimos casais conseguem, ou o que vai acontecer? Né? Esse poliamor, esse relacionamento paralelo, ele cria uma zona de bloqueamento. Do que? Das histórias que juntam uma forma de vida em relação à construção de um futuro comum. Conceitualmente, o que seria mais interessante é traz isso para o casal. Foi assim, foi assado, não, foi legal, não foi legal. Vamos usar isso aqui nos nossos embates. Né? Muitos homenagens, muitas fantasias. Vamos lá, chama outra. Não, vamos lá, chama outro. São simplesmente formas de, às vezes atrapalhadas, às vezes não, de fazer isso. Né? De se criar histórias que vão enriquecer a qualidade dessa relação. Bom, por isso que eu estou dizendo, é para fortes. É para fortes porque isso denota que aquela relação ela não está conseguindo produzir, né, o seu próprio enriquecimento. E basicamente ele é feito de histórias e cultura. Tá? Vamos pensar assim no cotidiano básico. Cada um sai de casa, vai matar um leão, o outro vai matar zebras, girafas, e daí eles voltam e eles trocam sexo, comida e histórias. Eles contam o que aconteceu lá no trabalho. Foi assim. E de tal forma que os ganhos e perdas de um são sentidos como parte da realização do outro. Não. Cada um tem seu dinheiro, cada um tem o seu trabalho, tem a sua família. Vai criar um empobrecimento relacional. Tudo bem. Mas você vê como de novo a forma jurídica se infiltrando nesse problema. Poliamor na paralela, o que você vai trazer para cá? Como é que você vai vir melhor para cá? Não vou vir melhor porque no fundo a minha lealdade não é aqui. Minha lealdade é lá. Ou minha lealdade é comigo mesmo? Bom, isso vai nos levar para, vamos dizer assim, um outro tipo de traição, né? Que historicamente estava ligado mais à mulher, mas que hoje em dia eu acho que já estamos chegando numa espécie de empate técnico, que é a traição por vingança. Eu sei que você vai me trair, ou tá pensando, então eu toco o pau e vou também. Por quê? Porque eu não admito ficar atrás, eu não admito que você goze mais do que eu.
Aí tem um livro que eu escrevi sobre isso, chama O Cálculo Neurótico do Gozo, dizendo, esta conta não vai fechar. Quem lava mais pratos, que troca com o tapete, quem põe o gato para fora, o lixo para dentro, e nós vamos fazer aqui uma relação em que a soma dos gozos de um é equivalente à soma dos gozos e recuperação de gozos do outro, esta conta não vai fechar. Só que hoje, antes, porque a mulher está num lugar, o homem está no outro, e tudo bem, não fecha porque existe uma ideologia por trás desse não fechamento. E hoje, o que nós vamos inventar para suportar que essa conta não feche? Aí, de novo, não, mas ela tem que fechar. A gente vai conseguir fazer um relacionamento que seja absolutamente justo. Justo segundo a lei. Acho que do ponto de vista da psicanálise será impossível, né? Em função do que é o amor, dar o que não se tem para aquele que não quer, do que é o desejo é o desejo do desejo do outro, e o gozo, que é sempre, na escala invertida, a lei do desejo é sempre não negociável no seu fundamento último, né? Então fizemos aqui um passeio, falamos de muitas coisas, haveria que abordar, né, com as diferenças aí do homem, da mulher, de outras orientações sexuais, né, como é difícil, né, construir vidas comuns, narrativas comuns, lealdades, quando a gente sai do prêt-à-porter, né, quando a gente sai do... mais ou menos são essas soluções mais óbvias, né? Então, por exemplo, relacionamentos homoafetivos, né? Por exemplo, relacionamentos que envolvem bissexualidade, relacionamentos que envolvem transidentidades, né? Essas variações, vamos dizer assim, elas tornam a coisa ainda mais complexa, né? É por causa da orientação específica? Não acredito que seja. Mas é porque a gente não dispõe de narrativas que tenham alcançado isso de forma a poder ser uma espécie de baú de solução de problemas, em termos de gozo, de desejo e de amor, né? Elas são muito rarefeitas, elas estão agora se estabelecendo para uma cultura mais bem delineada, mais capaz de reconhecer essas situações como uma variação assim normal, né? Mas espero ter feito a minha parte, ter estado à altura desse tema gigante, infinito. Voltaremos a ele, né, cheio de ramificações. E casais do mundo, trisais do mundo, uni-vos pelas diferenças das quais vocês são feitos. Então podem ir para outros canais, podem me trair. Esse tema da traição, ela recupera uma das formulações mais difíceis do Lacan de serem compreendidas, que está no final do seminário 7, sobre a ética da psicanálise, né? Onde ele vai dizer assim, o que você espera de alguém que seja analisado? Bom, alguém que deixou de ser o que o Lacan chama de o homem da culpa, né? O homem, o ser humano da culpa. O básico, o prêt-à-porter, é o homem da culpa. Você fez análise, a culpa faz parte, mas ela não é mais o senhor da sua vida, né? Ela não é o significante mestre da sua vida. E nesse mesmo seminário, o Lacan diz assim, e também espera-se daquele que tenha feito uma análise que ele seja como Philoctetes, que é um herói grego, né? Definido pela capacidade de ser traído. Philoctetes é aquela que é traído impunemente, né? Os argonautas deixam ele numa ilha porque ele está com o pé sangrento, fedorento, ninguém aguenta mais, e ele é um chato, ele fica falando, acha que sabe de tudo e tal. São os canais que acham que sabe de tudo, sabe? Os outros. Daí deixam ele numa ilha, e daí começa a batalha, até que alguma deusa revela, olha, vocês só vão ganhar deles se vocês tiverem lá as armaduras não sei se era do Heitor, do Ajax, do Aquiles.
E daí eu falo, caramba, quem tá com a flecha da Aquiles? Não sei, foi você que pegou? Não, eu que peguei. Tá com o Filotectes na porra da ilha que você deixou o cara, que o negócio vai decidir a guerra. Alguém precisa ir lá e explicar a situação que nós deixamos você, que estava doente, numa ilha abandonada. Os caras vão lá com assim, aquele temor de fiz uma coisa errada e agora tenho que pedir, né, um favor. E o Filotex diz, amigos, eu compreendo, vocês me deixaram aqui, na verdade vieram me buscar, vocês, tudo bem, trair faz parte do desejo, vamos em frente, agora estou com vocês, vamos lá ganhar essa guerra, né? Ou seja, a capacidade de suportar ser traído, né, pelo outro, tudo bem, não ser humilhado pelo outro, não ser assim, viciado pelo outro, mas traído por quê? Porque o outro tem desejo. O desejo do outro não te pertence. Você não comprou uma pólice, desejo do outro. Quando você se casou, quando você disse sim, quando você começou a namorar. Não é isso. Voltamos a Hegel e Kant, né? Então, faça só a pergunta, né? Primeira questão ética lacaniana é você cedeu do seu desejo? Você está cedendo do seu desejo? Você está cedendo você está trocando o seu desejo por outra coisa? Né? Você está recuando diante dele? Você sabe alguma coisa sobre o seu desejo? O seu desejo não é só a vizinha que você está olhando em binóculo. O seu desejo mesmo. Sim ou não? Não sei. Passou nessa, tenta responder o seguinte. Você é capaz de ser traído impunemente? Se é, tudo bem. Casamento aberto, bigamia, uhul, poliamor, vamos lá, torcida do Flamengo. Não, Flamengo não, do Palmeiras, tá valendo tudo. Mas tem que ir para os fortes, hein? Filotectes nele. Filotectes que é o amigo do Aqueronta. Os dois estão lá no barquinho, indo para a Ilha Perdida. Não é para qualquer um, tá bom? Deu zica, entra no Aqueronta Movebo, dá uma passeadinha fora e volta, tá limpo, novo. Pode recomeçar. O recomeço é muito importante, inclusive dentro de uma mesma relação. Tchau.